Então, eu, como é evidente, não posso deixar de brincar com as palavras. Estou a falar não com o Presidente de Junta, Nuno Fonseca, mas com o Reitor Nuno Fonseca, recém-impulsado desta recém-nascida também Universidade Sénior de Rio Tinto. Em primeira mão, eu gostaria que nos falasse um pouco como é que nasceu este projeto e em que culminou o seu dia de nascimento no dia 2. Bem, boa tarde. Essa do reitor foi uma novidade para mim, foi uma surpresa que eu achei. Foi uma piada engraçada e é um tratamento que se dá nas universidades séniores também nesse aspecto, para que as universidades sejam o mais parecido possível com uma realidade de uma universidade normal. A Universidade Sénior de Rio Tinto faz parte de um conjunto de projetos que nós pensamos para desenvolver e para criar algumas bases em Rio Tinto que nós achamos que nos faz falta. Eu acho que pensar a cidade e pensar a comunidade é um dos meus principais papéis. Eu acho que muito melhor do que às vezes nós termos a parte operacional, aquilo que as pessoas no dia-a-dia mais acham que deve haver, relativamente aos jardins, às ruas e tudo isso que deve estar, essa envolvente que deve estar em perfeitas condições ou o mais perfeito possível. Depois existe o resto, existe a estrutura, existe aquela capacidade que os autarcas devem ter, capacidade de pensar. E eu acho que uma das primeiras perguntas que eu faria a um autarca do meu país era, antes de votar nele, era o que é que pensa para a minha cidade? O que é que acha que isto deveria ser daqui por 4 anos, daqui por 8, daqui por 20? E isso é um bocadinho isso. E esta Universidade Sénior entra claramente nesse aspecto. Agora, nós somos a Junta de Rio Tinto e, portanto, foi o que eu dizia ali na intervenção. Nós temos uma Universidade Sénior criada numa das maiores juntas do país, criada por uma das maiores juntas do país, numa das maiores cidades do país, com o apoio de uma das maiores escolas secundárias do país e com uma das maiores câmaras do país. Portanto, nós não podemos estar a pensar que a Universidade Sénior de Rio Tinto tem que estar num patamar de só existir por existir. Uma Universidade Sénior de Rio Tinto tem que ser uma universidade que tem que ombrear com o que de melhor existe no país. Sr. Presidente, mas permite-me interromper um pouco o seu raciocínio, mas isso que eu reconheço como uma verdade inegável, acrescenta-vos muito mais responsabilidade neste projeto. Obviamente, e é exatamente isso que nós queremos, essa responsabilidade. Nós quando estamos a falar, é o que eu estava a falar há muito pouco, agora mesmo, estamos a falar da Junta de Rio Tinto, portanto, nós estamos a falar da sexta, da maior junta do norte do país, portanto nós não podemos estar aqui a pensar em coisas que existam só para dizer que nós temos. Este é um projeto que foi pensado e vai de encontro àquela questão da primeira pergunta que me fez, porque hoje? Hoje foi o tempo mínimo que nós desejamos e que nós encontramos para que ela tivesse a sustentabilidade. Foi o tempo mínimo. Todos nós precisámos de perceber como é que isto funcionava. Nós visitámos universidades, fomos a reuniões magnas. Eu fui a Almeirim conhecer o professor Luís Jacob da Rutis para falar com ele, para perceber como é que isto funcionava. Tivemos o cuidado de ler uma panóplia de regulamentos e de coisas de outras universidades para perceber este timing. Depois aqui a escola secundária, que é a nossa principal parceira, também precisou do tempo dela para se estruturar, para receber estes novos alunos. Não poderia ser feito na altura em que eles estavam a receber os alunos deles. Portanto, tudo isto tem o seu timing. E agora sim, hoje era o tempo mínimo para que a universidade avançasse. Hoje, dia 30 de outubro, eu acho sinceramente que é um dia histórico. Eu acho que é o maior projeto que nós vamos implementar em Rio Tinto. Eu estou muito feliz por o implementar ao fim de um ano de mandato. Significa que eu tenho 3 anos para ver este projeto crescer e para ver este projeto a ser implementado. E segunda-feira, o primeiro dia útil de novembro, arrancará a Universidade Sénior. Eu vou-lhe fazer um desafio. Vamos abrir uma janela de tempo e vamos projetar esta data para daqui a 2 anos. O que é expectável para o Presidente Nuno Fonseca, para o reitor desta recém-criada Universidade Sénior de Rio Tinto, em termos de alunos daqui a 2 anos? Respondo-lhe a isso muito diretamente. Não lhe consigo responder o que é que será daqui por 2 anos. Se calhar não será daqui por 2, não será daqui por 4. Não sei muito bem quando vai ser, porque é o que eu lhe digo, este projeto tem que ser um projeto muito sólido, muito sustentável. Não deve haver pressas, as coisas têm que acontecer no tempo certo. Mas vou-lhe dizer uma coisa, a realidade das universidades, há universidades séniores que se criam, como dizia o professor Luís Jacob,
4 alunos e um professor, 2 turmas e um professor. Não. Nós vamos arrancar segunda-feira com 180 alunos, hoje matriculados, hoje com propinas pagas. Nós não estamos a falar de números de quem foi lá a saber informações, porque estaríamos nos 500. Alunos hoje, ao fecho da junta de freguesia, com propinas pagas e com disciplinas pagas e taxa de inscrição paga, 180 alunos. Se calhar segunda-feira serão mais, ou terça ou quarta. Existem 4 universidades séniores no país com mais de 1.200 alunos. As 4 universidades séniores estão implementadas em cidades mais pequenas do que Rio Tinto. Portanto, o que eu dizia no outro dia na brincadeira era essa. A 5ª universidade sénior com mais de 1.200 alunos será certamente Rio Tinto. Para acabarmos, no fundo, estes minutos que nos fez o favor de dispensar, como é que eu hei de dizer, uma das coisas que foi mais ressaltada pelo seu colega, Dr. Macedo, na conversa que teve connosco, foi a sustentabilidade económica das universidades. É uma preocupação para o Presidente Nuno Fonseca? Tem que ser uma preocupação. Hoje em dia a sustentabilidade económica tem que ser uma preocupação, mas também não podemos esquecer que por trás da Universidade Sénior está a Junta de Freguesia de Rio Tinto e há um interesse muito grande da Junta de Freguesia de Rio Tinto para que este projeto exista. Portanto, a Junta de Freguesia de Rio Tinto investe, poderá não ser financeiramente, mas investe em recursos humanos, em energia e em dinamismo e coloca toda a sua estrutura também para que a Universidade Sénior exista, porque Rio Tinto precisa deste projeto. E, portanto, o principal interessado em que este projeto exista é a Junta de Freguesia de Rio Tinto. Isso não há dúvidas nenhumas. Agora, obviamente, que tem que... É o que eu disse, isto volta sempre à mesma conversa. É os espaços seguros. Portanto, nós temos que ter sustentabilidade económica para que ela exista. E este não é um projeto. Ao bocado, uma senhora dizia-me ali: Sr. Presidente, muito obrigado por aquilo que faz para os velhos. E eu respondi-lhe: mas eu não fiz nada para os velhos, porque se eu fizesse alguma coisa para os velhos, como a senhora está a dizer, eu tinha criado um lado da terceira idade. Eu não estou a fazer nada para os velhos, eu estou a falar de cidadãos de 50 anos, 60, 70, extremamente ainda jovens de espírito, com muita vontade ainda de fazer qualquer coisa, e como eu dizia, não é vontade de viver, é vontade de estar na vida. E portanto é para esses que nós temos. E Rio Tinto tem tantos milhares de pessoas nessas condições, que eu acho que se nós abrirmos, se calhar precisamos é de uma escola de tamanho desta para montar uma universidade sénior daqui por uns anos. Sr. Reitor, muito obrigado pelo tempo que nos dedicou. O maior sucesso, como é evidente, para mais uma grande valência que existe, que nasce hoje aqui na Universidade de Rio Tinto. Da nossa parte, como é evidente, vamos dar o maior ressalvo a essa sua iniciativa. Uma boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado a todos, bom trabalho.